Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, né? Neste dia, né? De novembro, 10 de novembro, né? De 2020. Graças a Deus que estamos aqui de novo, firmes e fortes, né? Para louvarmos ao Senhor, né? Durante 24 horas no dia. E não só para louvar, como também para obedecê-lo, né? E procurar os caminhos, né? As veredas direitas, né? Que foram traçadas pelas virgens prudentes, né? Foram caminhadas, né? Pelas virgens prudentes que nós estamos atrás delas, né? Procurando o caminho aí. Pois é, irmão, vamos continuar aí com a nossa meditação, né? Então, ontem a gente terminou de ver aí o livro de Daniel, né? O grande profeta, né? Que teve grande sabedoria, né? Que foi consultor, né? De 4 reis, né? De 4 imperadores. Nabucodonosor, o filho dele, né? E depois lá os 2 imperadores lá da Babilônia, né? É isso? Então eu disse que a gente ia dar uma geral aqui sobre as profecias de Daniel. Então vamos dar uma recordada aqui, né? Porque Daniel, aqui ó, o Daniel no capítulo 2, né? Ele vai interpretar lá o sonho, né? Do rei lá, né? Do Nabucodonosor. Que o Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, né? Que tinha os pés de barro, é isso? E aí veio uma pedra e cortou, né? Derrubou, né? Aquela estátua. Então isso aí é o quê? O que que significa isso? Todo o tempo Daniel está significando isso, né? Quer dizer, essa estátua, ela representa o quê? Representa os impérios, né? Da terra, né? Daquela época e os futuros, né? Que vão aparecer por aí, que estão aparecendo por aí. E aí tem uma hora, né? Lá na frente, né? Vai ter uma hora que uma pedra vai derrubar todos esses poderes aí, esses impérios, para reinar aqui na Terra. E essa pedra é quem? O Senhor Jesus, né? Então ele está falando dos governos dos homens e está falando do governo do diabo, né? E está falando do governo do Senhor Jesus, o milênio, né? Certo? E aí lá no capítulo 8, né? Aliás, no capítulo 7, né? Ele vai falar aqui nos 4 animais, ó, né? 4 animais aqui que representam o quê? 4 impérios, né? Não são 4 imperadores, são 4 impérios. Ou quatro governos, né? Lá no Apocalipse ele fala em besta, né? Besta é o quê? É o governo, né? São animais, né? Isso aí é uma representação, é uma figura, né? Para que entendam aqueles a quem foi dado, né? Que no caso é a igreja que entende exatamente essas coisas, né? Então esses 4 animais representavam o quê? Representavam aqueles impérios que estavam acontecendo e que aconteceram nessa época, né? Ou desde aquela época, né? Até a vinda do Messias, digamos assim, né? E depois, né? Nos tempos futuros, antes do milênio e o milênio, né? O governo de Cristo e os governos das bestas, digamos assim. Então, esses 4 animais aqui, nós podemos entender, né, que esses 4, que eram 4 impérios mundiais, né, que era a Babilônia, né, a Pérsia,
depois veio a Grécia e depois veio Roma, né? Quer dizer, o maior deles aí é o Império Romano, que dominou o mundo, né? Boa parte do mundo durante mais de 1000 anos, né? Certo? Então a gente pode entender que esses 4 animais estão sendo representados pelos governos que tinham ali, né? Tem os grandes animais, os pequenos e os médios, né? Mas os grandes eram, podemos entender que seriam esses aí. Primeiramente a Babilônia, né, que levou Israel para o cativeiro, não é isso? Depois a Pérsia, que dominou Babilônia. Depois a Grécia, que dominou os dois, né, Babilônia, Pérsia e outros, né, até parte do Egito. E depois Roma, que dominou a todos eles, né? E mais alguma coisa, certo? Aí ele fala aí nos chifres pequenos, né, outros chifres e tal, né? Fala nas figuras dos animais, né, o leopardo, o urso, né? Isso aí tudo representando estes impérios e os futuros que vão aparecer, né? Porque quando a gente vê lá no Apocalipse, depois quando a gente chegar lá no Apocalipse, nós vamos voltar aqui para o Daniel para a gente fechar algumas, né, algumas profecias. Mas lá no Apocalipse a gente não vai ver lá o dragão, né? Vai ver lá a besta que tem tantas cabeças, né? Tantos chifres, digamos assim, né? E ele está falando aqui nos chifres também, que são que são governos e impérios que são sucedâneos, né? E que fazem aliança, né, com esses grandes impérios, ou na marra ou por querer, né? Porque esses grandes impérios precisavam de recursos para poder sobreviver, né? Que as despesas eram grandes. Então, por isso eles faziam o quê? Cobravam os impostos, né, as taxas, né? E assim ia, né? Aí o Daniel, ele fala também nos períodos de tempo, né, irmãos? Certo? 2.300 tardes e manhãs, né? 1.290 dias. Aí no capítulo, né? Os períodos de tempo, em vários períodos que ele fala, né? 1.335 dias, lá no 12, né? Então, 2.300 tardes e dias é no capítulo 8, versículo 4. Que seria mais ou menos o quê? O tempo em que o santuário foi pisoteado pelo pequeno chifre do terceiro animal, né? O santuário, quer dizer, o templo foi pisoteado, né? Jerusalém foi destruída, né? Certo? Então, esses 2.300 podem significar o quê? 2.300 dias ou 2.300 metades de dias, né? Mas ele está falando nesse tempo aí que era o tempo em que o templo, né, foi pisoteado. 1.290 dias no capítulo 12, 11, a duração da abominação desoladora. Então isso aqui é a duração do reino do diabo, né? Certo? Que coincide, né, com a duração do reino que o representa, do império que o representa. No caso aqui, né, do Daniel, aqui, que está descrevendo a atualidade dele lá, né? 1.335 dias também no 12, 12, né? O que é isso aqui? Prolongamento, né, dos 1.290 dias, né? Isso aqui é o que culmina, né, digamos assim, com a chegada do Messias e da sua igreja para implantar o milênio aqui na Terra. Podemos entender exatamente assim. É claro que não é um entendimento tão claro, né? Isso aqui são conjecturas que eu estou fazendo aqui para a gente entender mais ou menos do que ele está falando, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos próxima, né, daquilo que Daniel está falando, não é isso? Então, no capítulo 8 ele fala no carneiro e no bode, né? Certo?
Ele está falando de impérios mundiais também, né? Certo? Podemos dizer que ele está falando no Império Grego, né? Ou no persa, ou no grego e no romano, né? Certo? Mas ele está falando também lá na frente, né? Está falando do carneiro e do bode e a representação do que ele representa lá na frente. Certo? Mas nós não vamos terminar aqui hoje não. Amanhã vamos ter que retomar isso aqui porque tem outras coisas aqui que eu queria falar com os irmãos, né? Tem o problema das 70 semanas, né? Certo? Problema não, a profecia, né, das 70 semanas. E adiantando um pouco aqui, né? Nós vamos ver o seguinte, eu fazendo aqui o sumário, né? Da profecia de Daniel. Ele fala nos 4 reinos e depois o reino eterno de Deus, né? Ele fala na queda de Babilônia e elevação do Império Persa. Ele fala no 4º império, seus 10 chifres e o outro chifre. Fala no Império Grego e seus 4 chifres, né? E fala nas 70 semanas de Daniel até o Messias, né? E as angústias da Cidade Santa, né? No período nos dois testamentos, né? Sinais dos tempos do fim, né? Por isso aí é o resumo do que Daniel profetizou no seu livro, e escreveu, né? Então vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, se Deus quiser, né? Amém, né? Pai seja com todos nós.